Olá, quarto ano, bem-vindo à parte 2 da aula 135. Por que parte 2? Porque o vídeo vai ficar muito longo, então eu preferi deixar inglês na parte 1, onde vocês vão estudar direitinho, ver todo o conteúdo. E a parte 2 aqui da aula 135, a gente vai ter o conteúdo que eu tinha falado no início, geografia e história. Então vamos lá? Então, bora! Então foi pedido para vocês, né, lerem os textos Os Rios do Brasil e fazer as atividades aqui das páginas 26 e 27. Eu, vou só relembrar que aqui, pesquise na internet quais são os rios da sua cidade e se eles são usados para abastecer a população com água ou se são utilizados em atividades como lazer, navegação, irrigação ou produção de energia. Então, é aquela folhinha à parte, onde vocês vão escrever o nome de vocês, quarto ano, professora Letícia, geografia, página 27, questão 5. Então, a gente teria que ler, Então, eu vou começar por ela. Leia o texto após as imagens e faça o que se pede. Pescadores realizam pesca artesanal no Rio Xingu, em Porto do Mós, Pará, 2017. Vista do pôr do sol, as imagens do rio Capibaribe, em Recife. Os rios têm tudo a ver com a nossa cultura, nossa história e nosso afeto. Suas águas calmas ou não, límpidas ou barrentas, escuras ou transparentes, poluídas ou não, falam de nós, de nossa vida e origem, de nosso desenvolvimento, de nossas cegueiras e contradições, de nosso passado e nosso futuro. Foi às margens e por meio deles que o Brasil se fez como nação. Não existiríamos sem nossos rios e não existiríamos sem ele. Então, vocês vão pesquisar na internet, como eu já havia dito, e eu vou corrigir as demais atividades e ter conteúdo novo também. Então, vamos lá. 1. Relacione as colunas e depois numere a ilustração. Nascente, essa aqui, no lugar onde nasce o rio. Vou até colocar aqui, 1 e 1 aqui. Rio principal, número 2, rio que capta o fluxo da água principal da bacia hidrográfica, número 2, tá aqui, é esse rio aqui, principal, quarto ano. E número 3, afluente, rio que deságua no rio principal. Olha o rio aqui, olha o 3 aqui. Esse aqui é um afluente. Por quê? Porque ele deságua no rio principal. Número 4, leito do rio. O que é o leito do rio? O leito do rio é onde é a margem da direita e da esquerda, que acompanham o curso do rio. Tá aqui, número 4. Eu esqueci de escrever 3 aqui, no afluente. Número 4. E número 5, Foz, local onde o rio deságua, tá vendo? É essa imagem aqui. Número 5. Então, vamos ler. Nascente, lugar onde o rio nasce. Rio principal, rio que capta o fluxo da água principal da bacia hidrográfica. 3. Afluente, rio que deságua no rio principal. 4. Leito do rio, margens direita e esquerda que acompanham o curso do rio. E 5, Foz, local onde o rio deságua, tá aqui. Número 2. Você já viu um rio poluído em seu município? Se sim, descreva para os colegas. Bom, eu moro aqui bem próximo de rio poluído e é um rio onde a água parece um lodo, uma gosma, é uma coisa horrível. E por que vocês acham que o rio Tietê ficou poluído? Por receber esgoto industrial e doméstico, A gente leu aí no texto. Número 4. O que podemos fazer para evitar a poluição dos rios? Nós precisamos exigir saneamento básico, que a gente sempre vem conversando, desde outros, conteúdos de geografia. E para que se evite de jogar dejetos, dejetos e lixo nos rios e nas proximidades. Então, é isso, esgoto, saneamento básico, porque isso tudo vai evitar de jogar lixo nos rios, dejetos, Tudo isso polui a água.
Finalizando essa correção por aqui, nós vamos para o nosso conteúdo: tipos de clima no Brasil e o tempo meteorológico. O tempo meteorológico corresponde a uma condição momentânea dos elementos atmosféricos, que são aqueles aspectos que observamos para descrever o tempo em um dia qualquer. Temperatura, umidade do ar, precipitação e movimentos do ar. Por exemplo, há dias em que faz calor ou frio, que é a temperatura que a gente sempre fala. Em que o ar está mais ou menos seco, umidade, vocês já devem ter ouvido falar sobre a umidade do ar e a qualidade, chuvoso ou não, precipitação e com ventos fortes ou fracos, movimentos do ar. Então nós temos aqui a imagem de uma previsão do tempo de uma semana, terça, quarta, quinta e sexta. No município onde você mora, como está o tempo hoje? Hoje, sexta-feira, está um pouquinho nublado por aqui. Observe os ícones utilizados no boletim meteorológico acima e depois identifique qual deles corresponde à sua descrição do tempo meteorológico nesse momento. Então vamos lá. Eu falei que está nublado, né? Manhã, sol com pancadas de chuva, sol com noite, manhã chuva, nublado tá aqui. Aqui, sol com nuvens. O dia que eu estou gravando essa aula está um sol com nuvens. Né? Como ainda é de manhã, eu não posso falar que à tarde vai estar sol com nuvens e nem à noite está chuvoso. Mas o que mais se aproxima é um sol com nuvens. Você alguma vez já consultou ou assistiu a uma previsão do tempo? Eu consulto e assisto sempre a previsão do tempo. Em que ocasião isso ocorreu e qual foi a fonte de informação? Telejornal, sites ou outros. Bom, eu uso muitos aplicativos do celular. Atualmente, para realizar a previsão do tempo, pesquisadores utilizam inovações tecnológicas. Por outro lado, a sabedoria popular também desenvolveu diversas maneiras de interpretar as nuvens no céu e outros elementos, demonstrando a importância de saber olhar, perceber e sentir os sinais da natureza. Ambos o conhecimento científico e o conhecimento popular podem ser complementares. Então, nós temos aqui a antena de capacitação de informações do CPTEC, que é um centro de previsão de tempo e estudos climáticos em Cachoeira Paulista, em São Paulo. Continuando, página 29. O clima corresponde a uma sucessão habitual de tempos atmosféricos que persistem durante longos períodos de, no mínimo, 3 décadas. Por exemplo, na região norte do Brasil, o clima apresenta períodos longos de chuva praticamente todos os anos e curtos períodos mais secos. Em ambos os casos, as temperaturas permanecem quentes. Esse padrão se repete há muitas décadas e mesmo com os anos atípicos, ou seja, em que há períodos prolongados de seca, podemos dizer que se trata de um padrão de sucessão do tempo atmosférico ao longo do ano naquela região. Há diversos tipos de clima no planeta, por isso, países e continentes apresentam uma variedade própria de climas que são definidos de acordo com a localização geográfica do território em relação às zonas climáticas do planeta. Isto é, zonas de incidência de luz e calor do Sol. Observe o mapa a seguir. Então, nós temos aqui o planisfério, né, que nós já conhecemos, e as zonas climáticas. Então, nós temos aqui de laranja temperada, glacial ou polar aqui, a Antártica de branco e o laranja mais escuro, né? Amarelo temperada e laranja intertropical. E o nosso país, o Brasil, tá aqui. A grande parte intertropical e uma partezinha aqui de baixo, zona temperada, é a zona climática que corresponde ao nosso país. Conforme podemos observar no mapa acima, a maior parte do território do Brasil está localizada em uma zona tropical.
aquela que recebe maior incidência de luz solar ao longo do ano, mas há ainda diversos tipos de clima no país em virtude da influência dos elementos climáticos que vimos antes, como a temperatura, a umidade, etc., e de fatores geográficos como a altitude, o relevo, a proximidade do mar, entre outros. Observe no mapa da página seguinte. Então, nós temos um outro mapa aqui, só do Brasil e o clima. Então, nós temos equatorial semiúmido, que é o verde bem clarinho aqui. Nós temos o equatorial úmido, que é aqui, ó, Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amapá. Nós temos tropical semiárido, que é aqui, ó, Bahia, esse amarelinho. Subtropical, aqui embaixo, ó, é a região sul. E nós que estamos aqui no Sudeste, estamos no tropical de altitude, tá vendo? Ó, São Paulo, Minas Gerais. Como é possível perceber cada porção do território brasileiro apresenta um clima diferente? Leia a seguir a descrição dos diferentes tipos de clima do país. Equatorial, quente e úmido com temperaturas elevadas e chuva abundante o ano todo. Equatorial semiúmido, quente e úmido, mas apresenta ocorrência de 1 a 3 meses com diminuição de chuvas, portanto com menor umidade do ar. Tropical, temperatura elevada o ano todo, com 2 estações bem definidas, inverno seco e verão chuvoso. Semiárido, temperatura elevada com longos períodos de seca, sem chuva. Tropical de altitude, temperaturas amenas no verão e baixas no inverno. Distribuição de chuva irregular ao longo do ano. E subtropical, caracteriza-se pela definição das 4 estações do ano. Temperaturas mais frias do Brasil, com geadas e, em alguns casos, breves nevascas durante o inverno, que é a região do sul que eu já tinha falado para vocês. Geografia na prática. Essa vai ser a atividade de hoje aqui, antes de vocês entrarem nas atividades. Então, lá no material de apoio, ó, vamos lá. Ixi, cadê? Ah, tá. Não, cadê? História. Ah, eu acho que eu já tenho, né? Esse material tá aqui. Cadê a do 4º ano? Aqui, ó. É essa aqui que nós vamos usar, ó. Página 31. Então, vamos lá. Vocês vão. Você sabe o que são climogramas? São gráficos que apresentam a variação anual de 2 importantes elementos do clima, a temperatura e a precipitação. Na parte inferior dos climogramas, olha eu já misturando, podemos verificar os meses do ano. As barras, por sua vez, informam a quantidade de chuvas, precipitação em milímetros, enquanto a linha vermelha mostra a temperatura média em graus Celsius. Ao ler e interpretar um climograma, aprendemos importantes características do tempo atmosférico em determinado lugar no decorrer do ano. Por meio dele, podemos nos informarmos, por exemplo, sobre os períodos mais quentes ou mais frios, mais úmidos ou mais secos. Observe o climograma ao lado, na cidade de Belém do Pará. Então, é um climograma da cidade de Belém do Pará. Agora é a sua vez de construir um climograma no seu material de apoio. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o material de apoio aqui, ó, que tá vazio, tá vendo? Ó, página 31. Aí vocês têm os dados aqui, aí vocês vão, conforme o modelo, utilize os dados da tabela e fique atento à orientação do professor. Então, nós vamos completar, né? Ó, janeiro, 23 graus. Vocês vão fazendo essas aproximações aí. Quem não consegue, eu vou vir na próxima videoaula tentar fazer junto. Então, vou colocar aqui individual. Então, nós vamos precisar das informações, tá bom? Para completar. Na próxima videoaula eu venho corrigir com vocês, certo? Porque a gente deveria fazer juntos. Então, assim, vamos tentar fazer sozinhos. Que na próxima videoaula eu trago o meu completo para fazer a correção junto com vocês,
certo? Bom, agora nós vamos para o nosso conteúdo de história. O nosso conteúdo de história é a página 20, um mundo da comunicação. Troca de ideias. Aqui na página 20 nós temos uma tirinha, um trecho de uma história em quadrinho. Vamos ler juntos? Então vamos. Leia este trecho de uma história em quadrinhos. Construí um aparelho sensacional. Parece uma simples caixinha, mas ao toque de um botão, clique. Transforma-se num aparelho receptor de rádio, TV e internet, usando recursos de multimídia de última geração. Então, nós temos aqui aparelho que recebe informações e diferentes meios de comunicação e informação no mesmo aparelho. Então, foi isso aqui que o Franjinha conseguiu fazer. Converse com os colegas a respeito dessa história em quadrinhos e responda as questões. Vamos conversar só eu e vocês mesmo, ou em casa aí com os pais. Qual foi a invenção criada pelo personagem Franjinha? Um aparelho receptor de rádio, TV e internet. Essa foi fácil. Qual seria a função dessa invenção? É uma invenção que possibilita a comunicação entre as pessoas, né? Os veículos de comunicação. A gente tem um aparelho só que recebe tudo. Isso parece com o quê, hein? 3. Quais dos meios de comunicação citados no quadrinho você usa no dia a dia? Então, ele citou aqui rádio, TV, internet, multimídia de última geração. Bom, eu utilizo internet, utilizo rádio, utilizo TV, né? Eu escuto rádio sim de manhã, quando eu venho para a escola, eu ponho no fone. Então, eu utilizo rádio. Talvez vocês utilizem menos, não tenham esse costume. Nós vamos ler o texto das páginas 21, 22, 23, e aí vamos ter as atividades das páginas 24 e 25. Depois nós vamos para os textos das páginas 26 e 27, com também atividades aqui do Eu Faço Parte da História. Então vocês vão descrever aqui coisas sobre você, mas antes disso, nós vamos fazer a leitura dos textos juntos. Vamos lá. A importância da comunicação. A comunicação faz parte do nosso dia a dia. É uma de nossas principais necessidades, pois estamos sempre nos comunicando para obter informações sobre algo, aprender, passar o tempo e até para nos divertirmos. E podemos fazer isso de diferentes maneiras. Conversar, gestos, telefonemas, e-mails, cartas e mensagens de texto, de áudio e de vídeo via telefone ou computador são apenas algumas possibilidades. A comunicação é fundamental para a vida em sociedade, pois é dessa forma que as pessoas compartilham ideias, informações ou mensagens entre si. Leia essa ilustração e, em seguida, identifique e circule a apresentação das formas de comunicação. Então, vocês vão circular tudo que está relacionado à comunicação aí, certo? É a primeira atividade. Continuando. Comunicação do passado para o presente. No decorrer do tempo, as pessoas criaram formas de se comunicarem e de registrar informação. Conheça alguma dessas formas. Então, os gestos e depois a fala podem ser considerados as formas mais antigas de comunicação. Quando necessário, as informações eram passadas oralmente de uma geração para outra. Os desenhos feitos em cavernas há milhares de anos são os primeiros registros de comunicação humana. Esses desenhos são chamados de pinturas rupestres. A gente já estudou isso em outros conteúdos. Uma das primeiras formas escritas foi desenvolvida pelos sumérios, povo antigo que habitava a região da Mesopotâmia, atual Irã. Eles escreviam sinais com auxílio de cunhas em tábuas de argila. Mais tarde, outros povos desenvolveram a escrita em diferentes suportes
suportes, como o pergaminho e o papel. Aqui, uma invenção que mudou a história da comunicação foi a criação da prensa em 1450. Essa máquina imprimia textos e possibilitou que as informações chegassem com alguma rapidez a um número maior de pessoas por meio de livros, panfletos e outras formas escritas como jornal. Cunha são peças feitas de metal ou de madeira que, quando apertadas com a argila úmida, formam determinados sinais. Continuando, em 1826, a primeira fotografia foi produzida. Da imagem fixa, evoluiu-se para a imagem em movimentos. Em 1895, usando-se a sequência de uma grande quantidade de imagens fixas, surgiu a primeira cena em movimento. Assim iniciou-se o cinema. O surgimento do rádio permitiu que informações em áudio fossem transmitidas para lugares distantes. Com o tempo, o rádio se transformou e ganhou muita importância. Esse meio de comunicação foi criado por volta de 1860. O telefone também mudou a forma das pessoas se comunicarem. Esse objeto passou por transformações e atualmente o telefone móvel, popularmente chamado de celular, é um dos mais usados. O telefone foi criado em 1876. Com a televisão, as imagens passaram a ser transmitidas para uma quantidade muito grande de pessoas. Esse meio de comunicação foi criado em 1923 e chegou ao Brasil 30 anos depois, em 1950. E com o computador, o telefone celular e a internet, a comunicação e o compartilhamento de informações se tornaram mais velozes. Eles são recursos fundamentais para a comunicação nos dias atuais, que é como a gente está se comunicando hoje, né? Então, depois de todo esse texto que nós lemos juntos, vocês vão fazer as atividades da página 24 e da página 25. E vão ler aí a página 26 e 27, que é da fotografia ao cinema, uma breve história da fotografia, né? E fazer também as atividades aqui, ó. Eu faço parte da história da página 28. Tenho certeza que vocês vão adorar essa atividade que eu também vou fazer. Então, quarto ano, por hoje é só. Até a próxima videoaula.